E hoje eu vou ter o privilégio de conversar com vocês sobre algumas coisas. Antes, eu queria saber quem aqui está hoje cursando alguma faculdade. Eu faço uma universidade, legal. Quem faz faculdade e ainda trabalha? Quem aqui já fez, já concluiu algum curso? Que legal, bacana. Então, eu estou falando com o público certo. A gente vai conversar um pouquinho hoje sobre essa temática de fé. Eu dei o título para o nosso papo de hoje de fé é simplesmente crer naquilo que não se vê. Porque a gente cresceu ouvindo que sim, fé é eu conseguir dar um passo antes de Jesus colocar o chão. Isso é uma das frases que a gente mais ouviu quando se trata de fé. E eu lembro que quando eu comecei minha faculdade, além de teologia, eu cursei também publicidade e propaganda numa universidade federal. Cara, foi a minha experiência mais próxima do inferno que eu já experimentei, porque eu fiquei dentro do prédio de humanas. E no meu prédio era comunicação social, que era o curso que eu fazia, história e filosofia. Então pensa no grau de complexibilidade de lidar com aquelas pessoas. Eu lembro que quando eu passei no vestibular, a gente se comemorou muito lá em casa, e aí minha mãe falou assim, não, vamos lá, eu quero ir com você. Eu morava em Timóteo, uma cidade interior de Minas. Eu fui estudar no UFMG, na Universidade Federal de Minas Gerais. Então minha mãe foi para BH comigo para a gente fazer a matrícula, conhecer a faculdade. Eu lembro que a primeira vez que eu entrei na UFMG eu fiquei encantado, porque era muito bonito. Quem já foi na UFMG aqui sabe que lá é muito bonito, os prédios são muito modernos. E eu pensando naquela ansiedade, na expectativa de saber qual seria o meu prédio. E eu fui passando, falei, nossa, podia ser esse. Não, esse é de engenharia. Aí eu passava um pouco, nossa, podia ser esse. Não, esse é o de medicina. Gente, quando eu cheguei no meu prédio, foi uma frustração. Depois procuro no Google assim, Fafiche. Cara, não tem mais parede que não haja espaço para ser pichado, assim. É um prédio muito velho, muito abandonado. Eu lembro que quando eu entrei no pátio, tinha um monte de gato andando pelo pátio. E eu fiquei com vergonha da minha mãe, porque eu pensei, caramba, minha mãe deve estar toda orgulhosa de mim, falando, cara, meu filho foi estudar num prédio. E eu lembro que, na minha fase de ensino médio, eu sempre orava e falava, Deus, porque quando eu for para a faculdade, eu quero transformar aquele lugar. Eu quero falar de Jesus para todo mundo, e aquelas pessoas vão entender quem é Jesus, e o UFMG vai ser diferente. E eu tinha essa expectativa. E eu orava e falava, Deus, me dê oportunidades para eu compartilhar o evangelho com aquela galera. Bom, no primeiro dia de aula, todo mundo calor, aquela coisa de ninguém conhecia ninguém, ninguém sabia andar no espaço da faculdade. E a minha oração era, me dê oportunidades para eu falar de Jesus. E aí, na primeira aula, uma professora entrou e falou, gente, eu sou professora da matéria tal, e a gente vai começar um bate-papo, mas antes, queria organizar vocês em alguns grupos. Eu vou entregar um papel com uma temática para a gente discutir. Você discute no seu grupo, depois vem um grupo aqui na frente se posicionar. Bom, a gente se juntou com quem estava próximo ali, ninguém se conhecia. E aí a professora veio e me entregou um papel, me entregou na minha mão. E quando eu abri, estava assim, casamento homoafetivo, a favor ou contra? Gente, vocês não estão entendendo. Me deu um frio na espinha, uma dor de barriga insuportável. E aí todo mundo do grupo perguntando, e aí, qual que é o nosso tema? E eu falei, não é possível. Tá bom, eu orava para ter essa oportunidade, mas no primeiro dia de aula, Jesus, não, só pode ser zoação isso. Eu lembro que eu falei, o tema é casamento homoafetivo, a favor ou contra? E aí todo mundo virou e falou, a gente nem precisa discutir isso, né? Todo mundo é a favor. Eu travei, e eu não sabia o que eu falava naquele momento, se eu me posicionava ou se eu deixava para a segunda aula. Não, a primeira aula dá para ir devagar, né? E eu falei, não, eu sou contra. Cara, eu me senti o cara mais estranho do mundo, porque todo mundo olhou para mim com uma cara e falou, não, você deve ser o cara mais zoador da turma, né? E eu falei, não, eu sou contra. E ali eu tive que professar a minha fé, eu tive que compartilhar com eles as minhas crenças. Eu lembro que a gente foi na frente da sala, meu grupo, e uma menina falou assim, bom, o tema do nosso grupo é casamento homoafetivo. Todo mundo é a favor, menos ele. E eu tive que pegar e falar, não, é porque, na verdade... E eu saí daquela aula muito frustrado, porque eu pensei, poxa, eu fechei todas as portas do evangelho. Cara, ninguém vai conversar comigo na turma, ninguém vai me dar abertura para compartilhar Jesus. Não era isso que eu estava falando. Talvez no último dia de aula, na formatura, eu pudesse pegar o diploma e falar, olha, eu sou um cristão. Mas não, no primeiro dia de aula. Eu lembro que depois desse dia, as coisas não foram tão bem como eu pensava. Assim, eu tinha muita dificuldade de falar com as pessoas do evangelho de Jesus. As pessoas já entendiam que eu não compactuava com muita coisa, então eu acabava ficando de fora de algumas coisas. Eu lembro que na minha turma passava uma lista, não sei se na sua turma é assim até hoje. Eles tinham uma festa todo sábado. Todo sábado tinha uma festa da turma.
E aí, na terça, quarta-feira, passava uma lista na aula, e onde você colocava a bebida que você queria que eles comprassem. E a bebida mais votada, ganhava e era escolhida para eles comprarem. E eu sempre colocava assim, água mineral. E eu lembro que isso causava uma revolta, todo mundo falava, poxa, lá vem o Abner avacalhar a lista de novo. Até que um dia, um professor chegou na sala, não lembro agora qual matéria que era, mas não tinha nada a ver com religião, e ele entrou na sala e falou, Abner, você é evangélico, não é? Você é um cristão. Poxa, uma sala de 60 pessoas, eu falei, sou um cristão. Legal, então eu vou separar os 15 últimos minutos da aula para você vir aqui na frente e defender sua fé para todo mundo. E eu entrei em desespero. Eu lembro que eu mandei mensagem para a Thaís, a gente já namorava. Eu falei, amor, você não sabe o que aconteceu. Meu professor pediu para eu vir na frente da turma para compartilhar com ele sobre a minha fé. Bom, os últimos 15 minutos eu tive que ir lá na frente, tive que falar de Jesus para aquela turma. Mas uma coisa muito legal que aconteceu, um dia eu estava na fila da cantina, e assim, para quem me conhece bem de perto, sabe que de manhã eu tenho zero humor, tá? Se de manhã você passou na rua e estava de cara fechada, é bem provável que, não é que eu não goste de você, mas é que eu não consigo mesmo comunicar de manhã. Então eu ia para a escola com a cara fechada, ficava nas primeiras aulas de cara fechada, e eu estava na fila da cantina com um grupo de amigos meus, e foi engraçado porque quando eu cheguei na aula, a minha turma tinha 40, se não me engano, 50 alunos. E dos 40, vou chutar aqui 40, 30 eram mulheres e 10 homens. Então a gente se fechou muito. No primeiro dia a gente ficou muito amigo e tal. Então a gente caminhou a faculdade toda. Na verdade, do meu grupo de 4 amigos, eu e mais 4, os 4 foram reprovados nas matérias da primeira etapa. Então eles ficaram para trás, eu fui sozinho e acabei tendo que fazer outras amizades. Mas a gente sempre se encontrava na faculdade. A gente estava na fila da cantina e um deles perguntou para mim assim, Abner, por que você é contra a legalização da maconha? Gente, isso foi na cantina da faculdade. E se falar desse assunto lá, esse assunto é para todo mundo. E eu lembro que todo mundo da fila olhou para trás e falou, opa, que assunto legal. E eu pensei, não, agora de manhã não. E eu tenho uma estratégia, tá? Vou te dar uma dica. Eu volto a pergunta para a pessoa, porque aí ela tem que falar e eu só escuto. E eu falei com ele, tá, por que você é a favor da legalização da maconha? E aí ele começou com um discurso incrível, assim, não, por que, Abner? A maconha já existia muito antes do governo. E aí chega um governo e a partir daquele momento fala, não, a partir de agora, ninguém mais pode usar a maconha. E aí as pessoas tiveram que obedecer, isso é um absurdo, e não sei o quê. E aí a faculdade toda olhando e falando, é isso, né? E eu lembro que no final ele falou, cara, e o que você acha disso? E eu falei, cara, eu concordo com tudo que você falou. É um absurdo alguém chegar, num certo momento da história, falando, a partir de agora, quem decide sobre você sou eu. E ele falou, uau, é isso mesmo, isso é um absurdo. Então quer dizer, então, que a partir de agora você é a favor da legalização da maconha? Eu falei, não, agora eu sou mais contra o aborto. Porque em algum momento da história alguém está chegando e falando, não, a partir de agora quem decide sou eu. Você está entendendo que o seu discurso sobre a legalização da maconha vai totalmente contra o seu discurso da liberdade de aborto? Porque se você está me falando que acha um absurdo alguém chegar para intervir num processo que já existia, e eu concordo com você, isso é um absurdo. Agora, por que você é a favor, então, de alguém intervir no processo de gestação de uma criança? Eu lembro que ele chama Bruno, a gente é muito amigo até hoje, até há pouco tempo, agora não tem muito tempo. Ele mandava uma mensagem para mim falando assim, Abner, eu nunca mais esqueci daquela nossa conversa na cantina. E eu não tenho resposta para você. Por que eu estou te falando isso? Nós estamos tratando aqui com jovens universitários. O Pulse Jovens é para jovens universitários. E você vai ser desafiado em todo o processo da sua faculdade a compartilhar da sua fé. Você, em algum momento, vai precisar chegar para os seus amigos e falando, cara, minha fé se baseia nisso. Se você não fez isso até hoje, você está perdendo tempo. Eu tive a oportunidade, desespero, de ter que fazer isso no primeiro dia de aula. Eu lembro que durante a faculdade foi muito difícil eu conseguir acessar algumas pessoas para isso. Só que chegou um certo momento da história que qualquer problema vinha até o Abner. Abner, é que a minha mãe, cara, foi diagnosticada com câncer, você pode orar pela minha mãe? É que a situação lá em casa não está tão fácil, você pode orar por... E em alguns momentos as pessoas olhavam para mim falando, cara, ele é um cristão. E na hora do aperto, o cristão é lembrado, tá, gente? Então, se posicione o quanto antes. A última história, eu lembro que no último período da minha faculdade, eu estava andando no pátio, chegou uma menina que estudou comigo durante todos os anos e falou comigo assim, Abner, tudo bem? Você é um cristão, não é? Eu falei, sou cristão. Porque eu também sou. Eu falei, não é possível. Cara, a gente estudou junto 4 anos. Óbvio que não falei, tá, gente? Mas pensei, você foi uma das piores alunas. Você fez tudo que não devia ter feito aqui dentro. E agora você vem me falar que você é uma cristã. E eu falei, nossa, mas você vai na igreja? O que é cristão para você?
Ela falou, não, eu vou, nasci no lar evangélico, eu cresci lá, eu estou lá até hoje, lidero célula na minha igreja, mas assim, Abel, é que a gente não precisa ficar falando, né? A gente não tem por que ficar falando, então por isso que eu nunca me posicionei, não tem para que fazer isso. Não, você está naquele lugar, não é por um certificado. Eu formei em publicidade, até hoje não busquei meu certificado na faculdade. Está lá, deve estar cheio de pó. Você está lá porque em algum momento você vai ter a oportunidade de compartilhar a sua fé com alguém. E é sobre isso que eu quero falar. Primeira pergunta que eu queria fazer hoje é essa. Alguma vez, no processo da sua vida, alguém te chamou de burro por você falar que cria em Jesus Cristo? Por você compartilhar a sua fé? Talvez ele não usou essa palavra, burro, mas talvez olhou para você e falou, você não pensa muito bem, não? Sabe quando você levanta aquele discurso e fala, não, peraí, eu sou contra isso. E a pessoa olha para você e fala, cara, o que está acontecendo? Você não pensa na atualidade? Você não está diante de tudo que está sendo exposto para mim? Por que você não consegue pensar nisso? Vamos pensar em algumas coisas juntos. Hoje, o que nós conhecemos como universo, o que os cientistas descobriram de universo, contempla um raio de 15 bilhões de anos-luz. Tá? O que é isso? O que as máquinas mais poderosas, tecnológicas, científicas conseguiram medir de universo equivale a 15 bilhões de anos-luz. O que significa isso? Que se você for conhecer o universo todo, eu digo todo, entenda só aquilo que os cientistas conseguiram calcular. O universo vai além daquilo, mas nenhuma máquina passou disso. Se você quiser conhecer o universo todo, você vai precisar sair daqui, viajando na velocidade da luz, e você vai gastar 15 bilhões de anos para chegar lá na frente. Só que, olha o que o texto de Isaías fala com a gente. Quem mediu as águas na concha da mão, ou com um palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? O que a Bíblia está falando é o seguinte, sabe esse universo gigante? O nosso Deus mediu ele com o palmo da mão. 1 palmo, 2 palmos, 3 palmos, por aí vai. O que a Bíblia está te falando é, o que nós achamos que é gigante demais, é muito pequeno diante de Deus. O Deus criador disso, ele comanda tudo o que acontece nesse universo. E ele mediu esse universo com a palma da mão dele. O que eu quero que você entenda é que o nosso papo sobre fé é um papo difícil. Entender tudo que a gente vai conversar hoje é bem difícil. Mas eu quero que você entenda que tudo isso está num campo muito maior do que a gente imagina. Tudo isso está num campo onde alguém que criou isso tudo não é alguém que é parecido com a gente, limitado como a gente. Existe uma coisa que é muito legal, que se chamam constantes. Eu sempre fui uma criança, uma adolescente muito curioso. Eu amava ler aquela revista Recreio, eu acho, não. Era uma bem de curiosidades, assim, eu era fã daquilo. E tem uma coisa que chama constantes. Existem cerca de 200 constantes no universo, que é como se fosse uma mesa de som, ou um painel de avião. E são 200 botõezinhos. Se um botão desse sai do lugar, não existe vida na Terra. Então, a ciência chama isso de constâncias, tá? Existem 200 constâncias que elas precisam acontecer perfeitamente. Que se esse botão ser girado um pouquinho para um lado ou girado um pouquinho para o outro, não existe vida na Terra. E eu trouxe algumas dessas constâncias para a gente conversar. Olha só, existe essa Terra, tá? A gente mora por aqui. Existe uma das constâncias que fala o seguinte, a Terra está a 150 milhões de quilômetros do Sol. 150 milhões de quilômetros do Sol. Se a Terra estivesse a 149 milhões de quilômetros do Sol, todos nós íamos morrer queimados. Se a Terra estivesse a 1 quilômetro mais distante do Sol, todos nós morreríamos congelados. Então, essa distância é a distância perfeita para que haja vida na Terra. Outra coisa interessante, a Terra está inclinada no eixo de 23,5 graus do seu centro. Então, a Terra ela não é retinha, ela é um pouquinho torta. Tá? 23,5 graus. A ciência comprovou que se estivesse inclinada a 24 graus, todos nós morreríamos. Ou, se estivesse inclinada a 22 graus, todos nós morreríamos. O mais legal é pensar como que a Terra conseguiu chegar nesse lugar. De um lado está o Sol. O Sol ele exerce uma força de 60% na Terra. Gente, eu não sei isso não, tá? Eu decorei, estou lendo aqui. Precisa sair daqui falando, nossa, cara, preciso decorar isso tudo para falar na faculdade. Não. A Terra está lá flutuando no espaço e o Sol exerce uma força de 60% puxando a Terra para um lado. Só que do outro lado está a Lua. E a Lua faz uma força de 40% da Terra. Então, esse cabo de guerra, esse cabo de força entre o Sol e a Lua, faz com que a Terra esteja perfeitamente inclinada. Sabe o que a ciência fala?
que a Lua ela é um asteroide que estava vagando pelo universo, e um belo dia ela passou na nossa galáxia e decidiu parar naquele lugar. Não, vou parar aqui. Aqui, para mim, está ótimo. E por isso, nós existimos. É uma coincidência a Lua ter parado aqui. Vamos lá, vai ficar melhor essa história. A Terra, no espaço, existe uma concentração de 21% de oxigênio. O ar que a gente respira, ele contempla 21% de oxigênio. A ciência comprovou que essa é uma constância, porque se fossem 22% de oxigênio, todos nós morreríamos. Se fosse 20% de oxigênio, todos nós morreríamos. Já pensou se esse botão sai um pouquinho do lugar? Outra coisa legal, a concentração salina dos oceanos é de 3,4% de sal. Sabe qual é a concentração salina do sangue que corre na sua veia? 3,4% de sal. A ciência fala que se esse número fosse um pouco maior ou um pouco menor nos oceanos, as nossas veias explodiriam, porque elas não aguentariam a pressão salina. Será que realmente isso é uma coincidência? Tem mais, eu gosto dessas coisas, tá? A gente falou de coisas grandes, mas eu quero falar de coisas pequenas também. Imagina uma goteira caindo aqui agora e várias gotinhas, ping, ping, pingando. A gente vai pegar uma gota dessa. A ciência fala que dentro de um átomo de gota, deixa eu só pegar o número certinho aqui. Se a gente pegasse uma gota dessa, de uma goteira, e colocasse 7 bilhões de pessoas do mundo, contando quantos átomos tem ali dentro. Então, a gente vai juntar toda a humanidade, a gente pegou uma gota e falou o seguinte, cada um agora, a gente vai contar quantos átomos tem dentro dessa gota. Se nós contássemos um átomo por segundo, um átomo, 2 átomos, 3 átomos, 4 átomos, 5 átomos, nós demoraríamos 20 mil anos para conseguir contabilizar todos os átomos que existem dentro de uma gota de água. Vamos lá. Para você estar me vendo aqui, o seu córtex visual, ele tem 110 milhões de cones, 7 milhões de bastonetes e 1 milhão de fibras nervosas, para que você consiga fazer um cálculo e me enxergue aqui na frente. A ciência fala que se algum desses cálculos sair errado, é provável que você fique cego. Vou repetir o número que é grande, tá? 110 milhões de cones, 7 milhões de bastonetes e 1 milhão de fibras nervosas trabalhando juntas para que você consiga enxergar. Outra coisa, a sua mente faz por segundo 1 trilhão de cálculos para que você exista. A ciência fala que se algum desses cálculos der errado, você pode parar de respirar e morrer. 1 trilhão de cálculos acontecendo por segundo na sua mente. E a ciência fala que isso aconteceu por acaso. Deixa eu te falar uma coisa. Igual você, não existe ninguém no mundo. Ninguém. Por quê? O seu código genético, ele tem 12 trilhões de instruções para que você seja você. Se um desses cálculos fosse diferente, você teria uma característica diferente. E a ciência consegue falar o seguinte, não, na verdade tudo isso foi por acaso. A pergunta que eu te faço é, pense agora no ferro velho. Tá? Tem ali um pedaço de porta de um carro, tem motor de um outro, tem um volante de outro, tem um acelerador de outro, um freio de mão de outro. E, de repente, começa uma grande ventania nesse ferro velho. O que a ciência fala que aconteceu foi exatamente isso. Começa uma ventania. E, no meio dessa ventania, quando acaba a ventania, tem um carro montado. A porta está encaixada certinha, o motor está no lugar dele, o volante está perfeitamente no lugar. É que, diante de um acontecimento inesperado, as coisas se encaixaram. Bom, eu não tenho fé o suficiente para acreditar nisso. Talvez você já escutou essa história. Tem uma história que conta que um caminhão de supermercado, ele estava descendo um morro e ele perdeu o controle. Ele perdeu o freio, ele desceu desesperado nesse morro e ele chocou de frente com o muro. Nesse choque com o muro, esse caminhão pegou fogo. E aí as pessoas vieram para tentar apagar, e bombeiro vem, e de repente, apagando fogo, aquela fumaça toda subindo, aquela confusão, eles se depararam com um bolo no meio das ferragens. Mas um bolo intacto, perfeito, assim, com cobertura, vários andares de bolo. E alguém levantou a mão e falou, como assim? Como que aquele bolo foi parar ali? Ele não está destruído. E uma pessoa levantou a mão e falou assim, eu acho que eu sei. Eu acho que na hora que o caminhão desceu e ele se chocou contra o muro, tinha uma prateleira com um pacote de trigo. E um desses pacotes se rompeu. E esse trigo, ele voou na batida e, de repente, caíram 2 ovos em cima desse trigo. E aí veio 1 litro de leite que estava na prateleira de trás, ele escorregou e esse leite tornou em cima dessa massa. E ele começou a misturar ali. E aí, quando o caminhão aqueceu, ele começou a assar.
essa massa. E, de repente, esse bolo está ali. E diz que as pessoas ficaram olhando e falando, como assim? E chegou outro cara, levantou a mão e falou, não, não, gente, não é nada disso. Esse bolo foi feito por um excelente confeiteiro. Esse bolo está perfeito. Esse bolo foi uma receita com ingredientes selecionados. E as pessoas falaram, não, não, faz mais sentido a história da queda do trigo com o ovo. E é isso que a ciência está te falando. É que de uma explosão, as coisas começaram a se encaixar e tudo deu certo. O que eu quero conversar com você hoje é, será mesmo que tudo isso é por acaso? Será que a gente está aqui por acaso? Será que a gente foi um acidente de uma grande explosão no universo, onde as coisas começaram a se encaixar, e hoje a gente está aqui? Eu quero que você entenda que essa conversa é uma conversa bem difícil de entender. Eu confesso que, durante vários anos, eu questionava algumas coisas, falava, isso aqui não encaixa com aquilo ali. E eu vou levantar com vocês hoje alguns pontos para a gente pensar e refletir, que podem te munir de um princípio. Eu não quero que a gente saia daqui com nenhuma conclusão formada, não quero que a gente saia daqui com nenhum certificado de o cara mais entendido de fé, porque eu também não sou, eu preciso estudar muito para falar sobre isso. Mas eu quero que a gente saia daqui com um excelente pontapé, para um excelente abrir de horizontes, para que a gente consiga entender um pouco mais a nossa fé, que a gente possa compartilhar sobre isso na nossa faculdade, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso círculo de amigos. Talvez você tenha se deparado, e não só na faculdade, mas até na educação principal, primeira da sua vida, né, ensino fundamental, ensino médio, com a lei do evolucionismo. O que Charles Darwin fala nisso, ele fala o seguinte, que eram 3 elementos básicos que se juntaram e começou a surgir a vida. Tá bom, vamos supor que isso é verdade, mas quem criou esses 3 elementos? Isso a teoria de Darwin ela não explica. Ela não fala de onde surgiram esses elementos. Ou então você se deparou com o princípio de Lavoisier, que fala o seguinte, na natureza nada se cria, tudo se transforma. Tá bom, então se ele está falando que tudo, depois de criado, se transforma, a pergunta é, quem criou? Você está entendendo que muitas vezes é apresentado para a gente várias teorias, que são teorias, mas que são apresentadas para a gente como verdades. Nós estudamos sobre teorias. O que é teoria? Uma teoria é algo que foi estudado, que não foi concluído, e aí a pessoa fala o seguinte, olha, eu não consegui fechar muito bem, então eu criei uma teoria, eu acho que foi assim. Só que é apresentado para a gente como se aquilo fosse uma verdade absoluta. E nós caminhamos no nosso processo educacional entendendo que aquilo é uma verdade absoluta. E aí chega um certo momento que a nossa fé confronta aquilo e a gente fala, ai, Abre, agora você me apertou, não dá para a gente conversar sobre isso. A grande realidade é que ateísmo ela é uma questão de fé. Você precisa crer, e você precisa crer em um monte de coincidências. O que eu quero que você entenda é que todos nós temos fé em algo. Todos nós temos fé em alguém. A grande pergunta é, onde nós depositamos a nossa fé? Olha o que esse cara fala. David Foster, ele fala o seguinte, pois aqui está outra coisa que é verdadeira. Nas trincheiras do dia a dia da vida adulta, não existe tal coisa como ateísmo. Não existe tal coisa como a não adoração. Todo mundo adora algo. A única alternativa que nós temos é o que adorar. Uma excelente razão para escolher um tipo de Deus ou um ser espiritual para adorar, seja Jesus Cristo ou Alá, Yahvé ou a deusa da fertilidade, ou as 4 verdades nobres do budismo, ou o conjunto de princípios éticos infalíveis, é que qualquer outra coisa que você adorar te comerá vivo. Se você adora o dinheiro ou coisas materiais, se essas coisas estão onde você encontra o verdadeiro sentido para a vida, você nunca terá dinheiro suficiente. Você nunca sentirá que tem o suficiente. E é verdade. Adora o seu próprio corpo e beleza, seu poder de sedução, e você sempre se sentirá feio, e quando o tempo e a idade começar a aparecer, você experimentará a morte milhares de vezes antes que você finalmente seja enterrado. Adore o poder, você se sentirá fraco e temeroso, e precisará de mais poder sobre os outros para manter o medo à distância. Adore o seu intelecto, sendo visto como uma pessoa mais inteligente. Você terminará se sentindo estúpido, impostor, sempre próximo de ser descoberto. De certa forma, todos nós já sabemos disso tudo. Já foi codificado em mitos, provérbios chineses, comentários, ditados, parábolas. O esqueleto de toda a grande história. O segredo é manter diariamente a verdade de consciência na sua consciência. Agora, o que esse cara está falando é o seguinte, deixa eu te falar, eu cheguei na conclusão de que você precisa adorar algo maior do que você. Porque se você adorar essas coisas terrenas, você será comido vivo. Você morrerá todos os dias até ser enterrado, porque você nunca vai encontrar satisfação total. Só que eu quero que você entenda quem que é David Foster.
ele é um ateu assumido. Ele se assumiu como ateu. E ele escreveu esse relato depois de muito estudar sobre o ateísmo. Ele reconhece, então, a impossibilidade de um ser humano viver sem algo para adorar. A única opção que ele fala que o ser humano tem é adorar a algo. Sua assustadora percepção: os ídolos comem vivo os seus adoradores. Por fim, em 2008, ele cometeu um suicídio e faleceu. O que esse cara está falando é, depois de estudar muito aquilo que eu disse que eu era um ateu, eu estudei sobre ateísmo, eu cheguei na conclusão de que todos nós adoramos alguma coisa. O problema é a quem nós adoramos, ou o que nós adoramos. A nossa conversa de hoje é em quem você baseia a sua fé. Olha o que Jesus fala a Nicodemos. Eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se eu falar de coisas celestiais? Por que é tão difícil a gente entender sobre fé? Porque a gente está falando de algo que não está no nosso campo de segurança. Estamos falando de algo que não está no nosso campo de conhecimento. O que ele está falando é o seguinte: eu estou te falando de coisas básicas. Eu converso com vocês sobre coisas básicas e vocês não conseguem me entender. Por que vocês querem saber de coisas tão profundas sobre o reino? Por que vocês querem saber de coisas tão profundas como o céu? Se o que eu estou te falando de coisas terrenas, vocês não conseguem entender. Imagina o seguinte: nós humanos somos seres 2D. Zé Palito. Sabe o que é Zé Palito? Esse bichinho ali, ó. Nós, seres humanos, nós somos seres 2D. O que é um ser 2D? Um ser 2D ele tem altura e largura. Só que Deus, ele é um Deus 3D. Além de ter altura e de ter largura, ele tem profundidade. Agora imagina um ser 3D se apresentando para um ser 2D. A gente não vai conseguir entender algumas coisas. E quando Jesus falava das coisas do céu, as pessoas falavam assim: é impossível. Como assim um lugar onde não existe dor? Como assim um lugar onde a gente não tem que pagar imposto? Como assim um lugar onde não há opressão? Não dá para entender isso. E uma das perguntas favoritas dos ateus é o seguinte: se Deus realmente existe, por que Ele não se mostrou a gente? Por que Ele não aparece aqui e fala: está aqui, eu sou Deus, pronto, acredita em mim agora? A nossa resposta para isso é: sim, Ele já fez isso. Jesus é a versão 2D de um Deus 3D. Era como se Deus estivesse lá e falado assim: cara, esse povo não está entendendo o que eu estou falando. Eles não estão conseguindo entender que é possível crer em mim e eu não estando lá. Então, foi o seguinte: vamos pegar a parte de Deus e transformar na parte humana. Deixa eu mandar meu filho para lá, para ver se essa galera se toca. É como se ele estivesse olhando e falando assim: cara, eu deixei tudo explicado, mas vocês estão entendendo tudo errado. Vocês estão fazendo tudo ao contrário. É tão difícil mesmo. Então, é o seguinte, vou mandar meu filho na versão ser humano, na versão 2D, para que vocês experimentem um pouquinho do Deus 3D. Lembra aquela pergunta que eu te fiz lá no início? Alguém alguma vez te chamou de burro por você professar sua fé em Deus? Eu trouxe aqui algumas frases de algumas pessoas burras para a gente entender o que essas pessoas pensavam de Deus. Primeira pessoa burra que eu trouxe, Albert Einstein. Ele foi o descobridor da teoria da relatividade, das ondas gravitacionais, da fissão nuclear, do efeito fotoelétrico e de várias outras coisas. Olha o que esse cara falou. Tendo em vista tanta harmonia nos cosmos, algo que até alguém com o meu entendimento humano limitado sou capaz de reconhecer. E ainda existem pessoas dizendo que Deus não existe. E o que realmente me deixa furioso é que eles me citam para defender esse tipo de opinião. O que ele está falando é o seguinte: cara, eu estudo muito. Eu realmente descobri um monte de coisa. E deixa eu te falar, existe um Deus por trás disso tudo. O problema é que as pessoas não querem acreditar nisso. E o pior, ainda me usam para falar que eu sou a favor disso. Einstein era um cara burro, né? E olha o que ele está falando diante de tanto estudo. Outro cara burro que eu trouxe, Charles Darwin. Pai da teoria da evolução, filósofo e poeta. Olha o que ele falou. Segundo Darwin, em seu livro A Origem das Espécies, o primeiro ser criado não foi obra da seleção natural, nem de processos bioquímicos inexplicáveis, mas sim, a bem da verdade da ciência, foi fruto de um sopro do Criador. Charles Darwin, falando mais uma vez, eu também acredito num Deus Criador. Outro cara burro que eu trouxe, Isaac Newton. Isaac Newton foi descobridor da lei da gravitação universal, refração da luz, telescópio do refletor e do teorema binominal. Não faço a mínima ideia do que é isso. Tá? Olha o que esse cara falou. Considera as escrituras de Deus como sendo a filosofia mais sublime. Eu encontro mais marcas de autenticidade na Bíblia do que em qualquer história profana, seja ela qual for. Mas um cara muito inteligente falando, eu também acredito na existência de um Deus Criador. Outro cara, Fyodor
um dos maiores escritores da literatura russa. Existe um vazio no coração do homem que só Deus pode preencher. Esse cara é um dos maiores escritores russos e mundiais. E essa frase é bem conhecida deles. Existe um vazio no coração do homem que só Deus pode preencher. Mais um cara falando, eu acredito na existência desse Deus. Outro cara, Thomas Edison, considerado um dos maiores responsáveis pela revolução tecnológica do século XX, inventor da lâmpada, do gramofone, cinetoscópio, bateria para carros e embalagem a vácuo. Olha o que esse cara falou. Existe uma grande mão direcionando as pessoas e as coisas. Um ser supremo que cuida do destino do mundo. Mais um cara falando, eu creio nesse Deus criador. Outro cara, tá pouco, né? Galileu Galilei, filósofo, professor, físico, astrônomo, inventor do relógio. A matemática é o alfabeto com o qual Deus criou o universo. Mais um burro que fala, eu acredito num Deus criador. A grande verdade é que nós vamos depositar a nossa fé em algo. E aí você vai chegar e vai falar assim, mas eu não me preparei para estar na faculdade, eu não me preparei para estar nesse ambiente onde as pessoas vão me confrontar. E aí quando a pessoa te fala assim, mas por que você crê nisso? E aí ela vai te falar assim, porque meu pastor fala que é isso. Tiago Matos sempre fala isso todo domingo. E ele vai te falar assim, então você crê nisso porque um homem te fala sobre isso. E você vai parar e falar, putz, faz todo sentido. Não, melhor. Eu creio porque a Bíblia fala sobre isso. E ele vai te falar, então você crê porque um livro te contou uma história. E nesse momento você vai olhar e vai falar, faz todo sentido. Eu não posso crer no homem e no livro. Pausa. Como se ele não acreditasse no professor de filosofia dele e no livro de filosofia. Fecha a pausa, tá? O problema é que a gente não sabe defender a nossa fé quando nós somos confrontados. Porque a gente nunca experimentou se aprofundar na nossa fé quando ninguém perguntava sobre ela. Abner, então eu entendi. Eu vou falar para todo mundo que eu creio na ciência. Poxa, minha fé está na ciência, está tudo bem. Deixa eu te falar. A ciência não é uma questão de fé. A fé começa depois que aquilo que a ciência comprova, a nossa fé começa. Até onde a ciência te falou assim, isso nós conseguimos comprovar, isso acontece assim. Isso não é fé, isso é comprovado. Abner, você tem fé na gravidade? Tenho. A ciência já provou isso. Abner, você tem fé que a Terra é redonda? Sim, a ciência já comprovou isso. Agora a pergunta é, e quando a ciência não consegue comprovar? Aí começa a sua fé. Então, se alguém chega e falasse um dia, não, porque eu deposito minha fé na ciência, não tem como. Porque fé começa depois que aquilo que é a nossa capacidade racional de entender as coisas, para. Daqui para frente eu não consigo entender mais. Então, ali começa a sua fé. A sua fé começa no processo de, não, porque a filosofia fala, tá, isso foi comprovado? Foi? Então eu também acredito. Eu vou discordar de algo que já foi comprovado. Agora a pergunta é, como a gente vai então entender essa diferença daquilo que foi comprovado da nossa fé? A Bíblia fala sobre vários rios. Rio Tigres, Rio Nilo, Rio Jordão. A ciência já comprovou que todos esses rios existem. Ok? A Bíblia cita vários montes, Monte Sinai, Monte do Ararat. A ciência já comprovou que esses montes existem. A pergunta é, olha o que esse cara fala. Adalto Lourenço, um cara, se você não conhece esse cara, procura esse cara no YouTube. É um cara fantástico, é um dos maiores cientistas do Brasil e ele é cristão. Tem vídeos fenomenais no YouTube. Olha o que esse cara está falando. Se todas as coisas que a Bíblia fala e é testável, ela está correta, não há razão de eu não crer naquilo que ela fala que não é testável. A Bíblia fala que o céu vai ser desse jeito, ruas de ouro. Tem como a ciência testar isso? Não. Mas se tudo que a ciência pode testar na Bíblia foi comprovado a veridicidade, por que eu vou desconfiar daquilo que a ciência não pode testar? Você precisa entender que quando a gente chega no limite das nossas respostas, ali começa o processo de fé. Abner, em quem eu preciso depositar a minha fé? Você precisa depositar a sua fé em Jesus Cristo. Abner, mas como eu vou acreditar que Jesus Cristo realmente existiu? Como eu vou acreditar que Jesus Cristo realmente é alguém a ser seguido? Quero te trazer algumas verdades. Primeiro, Jesus é empiricamente comprovado. Pergunta para a pessoa do lado assim, você já se relacionou com Jesus? Eu odeio essas perguntas, né? Mas eu tive que fazer, gente. Pergunta assim, Jesus mudou sua vida? Se essa pessoa já respondeu que sim, a gente acabou de fazer uma pesquisa empírica.
Uma pesquisa empírica é a busca de dados relevantes e convenientes obtidos através de uma experiência do pesquisador. É aquele pesquisador que vai se jogar naquela pesquisa e vai falar assim, eu experimentei aquilo. Então, se você perguntou para a pessoa do seu lado assim, Jesus existe para você? Ela falou, sim. Jesus mudou a sua vida? Sim. Nós acabamos de fazer uma pesquisa empírica. E nós entendemos, então, que Jesus é empiricamente comprovado. Tá? Outra coisa, Jesus ele é historicamente comprovado. Nós estamos em que ano? 2022, depois de Cristo. Responde essa, Teu. Nós contamos os anos através da passagem de Jesus Cristo. Historicamente, a humanidade vive contando os anos através da passagem de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é historicamente comprovado. Jesus Cristo é profeticamente comprovado. Existem estudos que falam que Jesus cumpriu nele 252 profecias. Profecias que foram ditas 400, 500 e 1000 anos antes de Jesus existir. Profecias que falavam como Jesus nasceria. Profecias que falavam que Jesus ia morrer morte de cruz quando crucificamento ainda nem existia. Profecias que detalhavam a linhagem de Jesus antes da chegada de Jesus. Tem um matemático que ele chama Peter Stone. E ele fez um cálculo. Ele pegou as profecias de Isaías, 8 profecias de Isaías. E ele fez um cálculo para saber qual que é a probabilidade matemática de, em uma pessoa, se cumprir as 8 profecias de Isaías. E ele chegou no cálculo que a probabilidade é 10 elevado a 178. Eu sou péssimo de matemática, eu sou de humanas, eu te ajudei. É esse número aqui, ó. 10 mais 778 zeros na frente. É a probabilidade de 8 profecias se cumprirem na vida de um homem. Jesus cumpriu 250 profecias. Jesus é profeticamente comprovado. Jesus também é literariamente comprovado. A Bíblia é o livro mais bem embasado. Quando começaram a escrever a Bíblia, não existia impressora. Então, para não se perder as escrituras, era preciso copiar. E quando se terminava a Bíblia, os papéis começavam a apodrecer, começavam a perder qualidade. E aí o que se precisava fazer? Copiar. E aí alguém pegava a Bíblia e copiava, para chegar até a gente hoje. Não existia um armarinho contra mofo para se deixar as escrituras para um dia chegar. A Bíblia foi o livro mais reproduzido manualmente. A Bíblia, historicamente, é o livro mais escrito, é o livro mais reproduzido para chegar até hoje na sua mão e você não ter coragem de ler uma vez por dia. Jesus, ele é literariamente comprovado. É o livro mais reproduzido manualmente, a história de Jesus Cristo. É a história mais escrita na história da humanidade. Jesus é arqueologicamente comprovado. Você pode chegar em casa depois e procurar no Google sobre os manuscritos do Mar Morto. Foram descobertos há pouco tempo, não sei se tem o ano aqui. Não coloquei o ano. Manuscritos de 200 anos antes da descoberta do Velho Testamento, em original. Se não me engano, próximo do Mar Morto. Você pode pesquisar sobre isso depois. Arqueologicamente, já se encontraram escrituras contando quem Jesus seria, onde Jesus nasceria, como Jesus viveria, manual, e foram encontrados os originais. Então, Jesus também é arqueologicamente comprovado. Agora eu vou te dar a maior prova de todas. Quem aqui tem a certeza absoluta de que meu pai está vivo? Meu pai. Ninguém. Sabe por quê? Porque você não se relaciona com meu pai. Antes de entrar, eu liguei para o meu pai. Ele pode ter morrido depois disso, mas ele estava vivo. Sabe por que eu posso te falar isso? Porque eu me relaciono com ele todos os dias. A maior prova de que Deus existe para você é você se relacionar com ele todos os dias. É você conversar com ele todos os dias. Eu só vou poder defender que meu pai está vivo se eu me relacionar com ele todos os dias. Se eu escutar a voz dele, se eu conversar com ele, se eu ver foto dele, se eu me relacionar com ele, se eu interagir com ele. A maior prova de todas que você pode chegar na sua faculdade falando sobre Jesus Cristo é a sua experiência com ele. A sua experiência, o que você vive com Deus no seu dia a dia, é a maior prova de que Jesus existe. Por que eu trouxe isso tudo para você? É porque chega um certo momento da nossa vida que a gente vai se deparar com um problema. Então, se Jesus realmente existiu e o que a Bíblia fala sobre Jesus é verdade, chega um certo momento que Jesus fala uma coisa que divide toda a nossa forma de poder pensar as coisas. Olha o que Jesus disse.
Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Cara, isso gerou um problemão na gente. Sabe por quê? Porque Jesus está falando assim: eu sou a verdade. E se a verdade é absoluta, o que não sou eu é uma mentira. Putz, agora você complicou tudo, Abner. Se eu entendi quem é Jesus, se você trouxe alguns argumentos que provam que Jesus ele é uma verdade, então, se Jesus disse que ele é a verdade, aquilo que não vem de Jesus se tornou mentira. Eu quero que a gente pense em algumas coisas para a gente entender o princípio de o que significa ser uma verdade, tá? A verdade, ela é absoluta. E, por mais que muita gente fale o contrário, a verdade é uma verdade absoluta. Hoje, infelizmente, tudo é relativo, né? Não, mas pode ser verdade ou não pode. Não. A verdade é absoluta. Por exemplo, o Cruzeiro é ex-campeão da Copa do Brasil. Alguém fala que isso não é uma verdade? Não tem como. Sabe por quê? Porque é uma verdade absoluta. Mas eu não sou cruzeirense. Mas não deixa de ser verdade. Tá? Eu só trouxe Cruzeiro porque eu estou feliz com o Cruzeiro, tá, gente? Não usaria isso se não estivesse tão feliz. E eu quero te falar, então, 4 verdades sobre a verdade, para a gente encerrar o nosso papo. A cabeça fica fervendo, né? 4 verdades. Como eu vou entender o que é uma verdade absoluta? Primeira coisa que a gente precisa entender. Toda verdade, ela é descoberta, ela não é inventada. Pensa comigo. Isaac Newton foi o cara que inventou a gravidade ou ele descobriu a gravidade? Ele descobriu. Antes dele falar isso, a gravidade já existia. Tudo que jogava para cima caía. Só que em um certo momento ele descobriu a gravidade. A verdade, ela é descoberta. Se alguém chegar para você e falar o seguinte: cara, eu acabei de pensar um negócio aqui, eu inventei uma verdade. Não tem como. Porque a verdade, ela é verdade. Independente do período de tempo em que você vive, do período de tempo em que ela foi descoberta, ela é uma verdade, do início ao fim da história. Segunda verdade sobre a verdade é verdade para todas as culturas. Tá? Eu não sei de onde eu vim, de qual raça a minha família vem, mas essa cadeira, para mim, é preta. Essa cadeira, para mim, é preta. Shima, qual que é a sua descendência? Japonês e alemão. Ele é fruto da globalização mesmo, assim. Shima, qual que é essa cadeira para você? Preta. Alguém aqui vem de uma outra descendência? Árabe, vamos lá, ninguém? Enfim, qualquer cultura vai olhar para essa cadeira e falar: essa cadeira é preta. Independente de cultura, independente de localização geográfica, a verdade é uma verdade. Terceira verdade sobre a verdade. A verdade é imutável. A verdade não muda. A verdade não sofre alterações no processo. Por exemplo, hoje choveu aqui em Indaiatuba? Eu não sei. Choveu. Então, a gente vai registrar hoje no livro. Dia 1º de outubro de 2022. Choveu em Indaiatuba. Alguém pode chegar em 2050 e falar: não, gente. Dia 1º de outubro de 2022 não choveu mais em Indaiatuba. Não, eu quero mudar essa história. Eu vou mudar aqui para falar que não. É impossível. A verdade, ela é imutável. Não dá para mudar. Não dá para uma geração depois chegar e falar: não é bem assim, vocês entenderam errado. Então nunca foi uma verdade. Se a nossa geração está confrontando a verdade, existem 2 opções para a gente acreditar. Ou ela nunca foi uma verdade. A nossa geração está completamente errada. A verdade é imutável. Quarta verdade sobre a verdade. A verdade é verdade, independente de quem a fala. Essa cadeira é preta. Alguém discorda disso? Não. Então a gente entendeu que essa cadeira é preta. Se chegar ali na porta agora, o maior assassino de todos os tempos, se ele entrar aqui, se entrar nesse ambiente, o maior pedófilo que já existiu em São Paulo, e ele falar: essa cadeira é preta, ela deixa de ser preta? Não. A verdade é verdade, independente de quem fala. Esse talvez seja um dos maiores argumentos que você vai escutar na sua faculdade. Se Jesus é uma verdade, porque nem os seguidores deles cumprem o que ele fala. Se Jesus realmente existiu, por que você não obedece 100% o que ele fala? Por que você peca? Por que você mesmo não concorda em executar na sua vida 100% o que ele fala?
Jesus não deixa de ser uma verdade por causa disso. A verdade, ela é imutável. A verdade, ela é verdade, independente de quem a fala. A verdade, ela é verdade para todas as culturas. E a verdade, ela não é inventada. A verdade é uma descoberta. Vamos voltar lá atrás. Eu entendi que eu preciso depositar minha fé em algo. Que eu não consigo viver sem adorar a algo. Eu estou te convidando a entender, então, que nós podemos confiar e depositar nossa fé em Jesus Cristo. E eu te dei aqui alguns argumentos científicos, palpáveis para nós humanos, de que Jesus é uma verdade. E aí chega um certo momento que Jesus fala, peraí, para tudo. Eu sou a verdade. Quando ele fala isso, ele está tirando qualquer outra verdade que possa existir. Mas você tem dúvida disso e fala, mas se Jesus não for realmente a verdade? Faz esse filtro com todas as suas verdades. E veja se Jesus encaixa nisso. E veja se as teorias que estão te apresentando na faculdade se encaixam nisso. Sabe qual que é o grande problema de descobrir isso tudo? É que conhecer a verdade e ter fé na verdade te faz excluir tudo aquilo que se opõe à sua fé. Aí é uma decisão. Aí daqui para cá, eu não tenho como mais te convencer de nada. Porque se você entendeu que Jesus é verdade, e você precisa então acreditar que tudo que ele fala é uma verdade, isso vai te fazer excluir da sua vida aquilo que não condiz com a sua fé. E eu não estou falando dos seus amigos, da sua família, eu não estou falando disso. Eu estou te falando que princípios que vão ser apresentados para você, se não combinam, se não casam com a sua percepção de Jesus Cristo, isso não pode fazer parte da sua vida. Sabe o cristão, 23 anos, libriano, não casa mais. Sabe aquela foto da menina que posta no Instagram, com aquele vestido que lançou agora, o Nave, sabe? Na virilha. E coloca embaixo assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não casa mais. O problema de entender quem é Jesus Cristo é que você precisa tomar uma decisão muito importante. Nietzsche falou o seguinte, se fosse comprovada a existência de Deus, mesmo assim, eu não creria nele. Sabe o que ele está falando? Eu não creio em Jesus Cristo porque eu acredito ou não que ele existiu. Porque mesmo se for comprovado, a minha escolha é não crer. É como se a gente estivesse aqui, Jesus estivesse ali. Sabe o que te afasta de crer em Jesus? Não são as suas dúvidas, é o seu egoísmo. É a sua forma de querer pensar como você quer pensar. É você falar o seguinte, cara, disso aqui eu não abro mão. Então, se Jesus quer que eu abra mão, eu não me aproximo. E aí você está me dizendo o seguinte, então, a verdade não é Jesus Cristo, a verdade é você. Só que se você nasceu em 98, 90, sei lá, que quando você nasceu, você está dizendo que a verdade só existiu então de 98 para cá. E que a verdade vai acabar daqui no máximo 90 anos. Você está entendendo que é muito mais simples do que a gente imagina seguir a Jesus Cristo e acreditar em Jesus Cristo? Olha o que fala Romanos 1:20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Abner, eu não tive a oportunidade de entender quem é Jesus Cristo. Poxa, ninguém me falou na minha adolescência quem era Jesus Cristo. Eu não tive o pulso, eu não tive uma igreja, e agora? O que a Bíblia está te falando é, você é indesculpável. Abner, mas aquele índio que está isolado, a Bíblia está falando, ele é indesculpável. Porque a minha criação, tudo o que acontece no universo, todas essas constâncias que eu te falei, servem para que você entenda que há um Deus Criador, que governa e que controla todo esse universo. Aquele Deus que contou o tamanho do universo com a palma da mão. O que ele está te falando é, não adianta chegar no último dia e falar comigo assim, mas, eu não consegui entender muito claro o que estava falando. Jesus vai lá para você e falar, querido, você é indesculpável. Não tem desculpa. Sabe qual que é o problema disso tudo? É que, quando você conhece a verdade, ela não pode caber dentro de você. Você precisa compartilhar a verdade com quem vive numa mentira. É como se eu chegasse no céu no último dia, eu gosto de imaginar essa cena, eu chegando lá, ansioso para encontrar Jesus, e vai ter um portão lindo, enorme, maravilhoso no céu. E vai ter um anjo lá na porta com uma prancheta,
Próximo, eu vou chegar ansioso e falar, e aí? Ele falou, como é que você chama mesmo? Eu vou falar, Abner. Estou zoando, é claro que eu sei. Ah, Abner, legal. Cara, pode entrar. Jesus está lá no fundo e ele está ansioso te esperando. Ele está ansioso esperando a sua chegada. Ele aguardou por muito tempo isso. E esse portão vai se abrir e eu vou sair correndo. E eu vou ver Jesus lá no fundo e eu vou dar um abraço em Jesus e falar, Jesus, como eu senti saudade de você. Jesus olhar para mim e falar assim, Abner, como eu senti saudade de você. E a gente vai começar a conversar, eu vou perguntar a Jesus, por que meu Cruzeiro caiu para a Série B? O que você queria me ensinar com isso? E ele vai me falar alguma coisa, eu vou falar, por que isso aconteceu? E por que aquilo aconteceu? E em um momento da conversa, ele vai falar, peraí, Abner, cadê o Bruno da sua faculdade? Cadê ele? Eu vou falar, Jesus, o Bruno era muito difícil, eu não consegui. Cadê o Samuel da sua faculdade? O Samuel não queria nada para a vida, Jesus. E ele vai para mim e falar assim, Abner, você é indesculpável. Eu te coloquei ali por um propósito. Eu te coloquei ali com uma missão. Se você entendeu que eu sou a verdade, através do que você experimentou, ou através de tudo que você observou da criação, você é indesculpável de crer em mim e de me obedecer. Abner, você pisou na bola, você é indesculpável. Durante muito tempo da minha vida, eu questionava a minha fé. Eu falava, não é possível, as coisas não batem. E eu entendi que o problema não é ter dúvidas, o problema é duvidar. Vários personagens da Bíblia viveram isso. Abraão, Deus falou para ele assim, olha, você vai ser pai de um filho. E aí ele fica todo feliz, e aí começa a passar o tempo e nada acontece. E ele vira e fala assim, cara, será que é para fazer um filho com aquela escrava? Acho que eu entendi errado o recado de Deus. Estou tentando aqui com a Sara, mas não está rolando. Eu acho que é com a escrava. Abraão foi conhecido como o pai da fé. E ele teve dúvidas, mas ele jamais duvidou de Deus. Eu sei que no coração de cada um aqui existem muitas dúvidas. Mas eu sei que Deus supre em nós e nutre em nós a certeza de que Ele controla a nossa vida. De que nós cremos que Ele é esse Deus que governa tudo. E a gente pode sim caminhar de forma muito saudável com nossas dúvidas. Algumas delas vão ser respondidas, outras não. Está tudo bem. A grande questão é, eu preciso entender que em Jesus Cristo eu coloco a minha fé. Eu preciso entender que eu cumpro aquelas verdades que Jesus Cristo traz para mim. Para a gente terminar o nosso papo, primeiro, a sua fé começa onde a sua capacidade intelectual de responder às perguntas acaba. Não vem me falar que você acredita na ciência, porque a ciência já comprovou. Não vem me falar que você acredita na filosofia, se a filosofia já comprovou algo. Eu estou te perguntando o seguinte, e quando você não encontra mais respostas, em quem você confia? Em quem você deposita sua fé? Segundo, Jesus Cristo é a verdade, e a verdade, ela é absoluta. Nós não podemos negociar a verdade. Nós não podemos abrir uma brechinha na verdade. Eu vou dar um jeitinho, até aqui eu acredito, daqui para frente eu não acredito. Por fim, a sua fé trouxe um novo significado para a sua vida e pode dar significado para a vida dos seus amigos. Se você entendeu quem é Jesus Cristo, isso não cabe em você. Você não consegue mais esconder isso. Você chega na sua faculdade, as pessoas olham para você e falam, você está diferente. Eu lembro de uma amiga que eu tenho, a Lorena. Quem conhece a Lorena? A Lorena é tipo Jorge, assim, sabe? Feliz, escandalosa e tudo que você imaginar. E ela chegou na faculdade dela e um período de tempo depois, uma menina chegou para ela e falou, Lorena, você é uma mentirosa, você não é cristã. A Lorena conta que ela ficou desesperada, ela fala, meu Deus, será que ela me viu colando, o que aconteceu? E ela pergunta, sim, eu sou uma cristã, mas por que você está falando isso? E ela falou, porque você sorriu o tempo todo. Cristão é chato, cristão não brinca, cristão é cara emburrado o tempo todo, cristão não se relaciona. Essa é a imagem que o seu amigo da faculdade tem de você. Eu tenho conversado muito com o Arthur sobre isso. E o nosso desejo, para a nossa geração de jovens universitários, não é que você esteja munido para você defender a Jesus na sua faculdade. Jesus Cristo não precisa de ser defendido. Jesus Cristo é ativo na conversa. O nosso desejo é que você esteja na roda de amigos da faculdade e você levante a mão falando assim, vamos falar sobre feminismo? Porque hoje a gente morre de medo de estar numa roda e alguém soltar esse assunto e você ter que se posicionar.
Imagina você na roda dos seus amigos, depois da aula, falando assim, vamos falar sobre política? Vamos falar sobre política? Vamos falar sobre criacionismo? Essa é a fé que a gente quer que você tenha. Essa é a fé que eu tenho forjado em mim, para que um dia eu consiga ter. A fé de Jesus, ela não precisa ser defendida. A fé de Jesus, ela é ativa no processo. Jesus não precisa de você para defendê-lo. Que ingenuidade nossa pensar isso. A fé de Jesus, ela precisa ser transformadora no ambiente onde a gente está. Ela precisa ser tão explosiva, tão transbordante na nossa vida, que o lugar que você passar saia diferente de como você chegou lá. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu fiz uma oração. Falei, Jesus, eu quero muito que, por onde eu passe, as pessoas vejam Jesus em mim. Se eu estiver no ônibus, que as pessoas vejam Jesus em mim. Que se eu estiver passando por uma pessoa na rua, e aquela for a única vez que ela me olhar, que ela veja Jesus em mim de algum jeito. Nossa, que oração perigosa que esse adolescente fez. Eu lembro que um dia eu estava viajando com a minha família, a gente estava no hotel, eu fui na padaria de baixo comprar um doce, não lembro o que foi. Eu cheguei na padaria e falei, oi, tudo bem? Bom dia. E aquela mulher olhou para mim e falou assim, você não é daqui. Aí eu pensei que era pelo sotaque, né? Ela falou, você é de onde? Eu falei, sou de Minas e tal. Mas por quê? Por causa do meu sotaque? Ela falou, não, porque as pessoas não costumam dar bom dia. Você chegou daqui e você falou bom dia comigo. Eu espero que aquela moça tenha visto em mim não um cara de outro estado, mas que ela tenha visto Jesus na minha vida. A sua oração precisa ser que o meu professor veja em mim Jesus na minha vida. Talvez ele não vai te dar 15 minutos no final da aula para isso. Mas talvez, nas suas notas, talvez, na forma de você lidar com a classe, talvez, na forma de você ajudar quem ninguém que ajuda, talvez, na sua forma de se posicionar diante de alguns assuntos, as pessoas vão olhar e vão falar, esse cara, essa menina, tem alguma coisa diferente. Tem alguma coisa diferente nessa pessoa. Eu preciso saber quem é, o que é de diferente nessas pessoas. Eu estive em Curitiba com o Arthur há um tempo atrás, e a gente conversou com um pastor de jovens de lá, e ele me falou uma coisa que me marcou. Ele falou comigo assim, Abner, sabe o que a sua geração de jovens está buscando? Alguma causa para morrer. Eles acordam todos os dias pensando, pelo que eu vou morrer hoje? Eu quero lutar por algo. Eu lembro que quando teve aquelas manifestações do Brasil inteiro, eu fui para a rua. Mano, eu fui para a rua com cartaz, não é por 20 centavos. Gente, eu vivi aquele mês eu fui para todas as manifestações em BH. Eu lembro de ver gente caindo do viaduto, eu lembro de confrontar com a polícia. Eu estava lá. Hoje eu olho e falo, pelo que eu estava lutando? Por que eu estava ali? Será que eu estava lutando pelo ideal de Jesus Cristo naquele lugar? A nossa geração de jovens é uma geração que acorda todos os dias pensando, me dê uma causa para eu morrer. Me dê algo para eu tatuar no meu braço. Me dê algo para eu chegar na faculdade e levantar uma bandeira. E aí quando a gente chega vazio na faculdade, a primeira bandeira que vão te dar, você vai levantar ela. Você vai falar, é isso, encontrei o motivo da minha vida. É o marxismo, é o feminismo, é não sei o quê, é qualquer coisa. A nossa missão como igreja é, antes de você pensar sobre isso, te entender que existe uma causa em que você precisa morrer por ela. Melhor, já morreram por ela um dia. Você precisa propagar essa causa, que é Jesus Cristo, onde você estiver. Porque se um dia isso estiver cheio dentro de você, você vai chegar na sua faculdade e vai ser muito mais fácil lidar com os problemas de lá. Eu lembro que cheguei na faculdade e todo mundo falava assim, Abner, aqui todo mundo é bem-vindo. Todo mundo, aqui ó, é o ambiente, aqui é o céu. Porque aqui se você pensa da direita, você é bem-vindo, se você pensa da esquerda, você é bem-vindo. Se você é hétero, você é bem-vindo, se você é homossexual, bem-vindo. Tudo era bem-vindo lá. Eu falei, cara, que lugar fantástico. Até o dia que eu me posicionei como cristão. E naquele dia, subiram muros ao meu redor. Porque as pessoas falavam, não, você pode ser qualquer coisa, menos um cristão. Não dá para ser cristão aqui dentro. Foram 4 anos que eu vivi lá dentro. E graças a Deus, ele respondeu aquela oração daquele adolescente que falou, eu quero ter oportunidade para falar de Jesus ali dentro. Eu lembro que eu saía todas as aulas, e às vezes eu saía triste, porque eu pensava, eu não consegui falar de Jesus para ninguém hoje. Eu formei em publicidade, foi um curso muito legal, eu amo isso, mas nada do que eu aprendi ali dentro foi mais especial do que a importância de compartilhar minha fé com as pessoas ao meu redor. E é isso que eu quero que você entenda hoje. Você é um jovem, você tem energia assim, ó, passando da sua pele.
você tem gás, você tem voz, você está inserido numa faculdade, um lugar de conhecimento, você está inserido no mercado de trabalho, só que o cara que senta na mesa do seu lado não sabe que você é um cristão. E aí vai chegar lá no céu, Jesus vai te falar, cara, é indesculpável. Você é indesculpável. Abaixe sua cabeça, eu quero orar por você. Deus, muito obrigado, porque o Senhor enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para que fosse acessível a nós a mensagem da graça. Muito obrigado, porque o Senhor, de alguma forma, se preocupou com a minha história, para que eu pudesse experimentar desse Deus Criador, que coordena todo o universo. Mas a minha oração, Deus, é que isso faça sentido para a gente, a ponto de não caber em nós. A ponto de, se a gente for numa padaria, num restaurante, na mesa com os amigos, na faculdade, no ambiente de trabalho, na minha família, que as pessoas vejam Jesus o tempo todo na minha história. Que se em algum momento, Deus, algum de nós aqui dentro, nós tivermos dúvidas do seu Evangelho, que essas dúvidas jamais nos levem a duvidar da sua existência, a duvidar do poder da sua mão, a duvidar da história que o Senhor vem escrevendo e nos convidou, Deus, a fazer parte disso. Que a nossa vida seja um eterno transparecer de quem o Senhor é. Porque o Senhor enviou seu Filho, e o seu Filho é a verdade absoluta da nossa história. Essa oração que eu te faço, Deus, em nome de Jesus, amém.